Olá pessoal, tudo bem? Hoje na aula de tecnologia nós vamos conversar um pouco sobre a questão da obsolescência programada. A palavra obsolescência é uma palavra complicada, mas ela se refere a obsoleto, atrasado, ultrapassado, né? Então a gente vai discutir um pouco sobre isso nessa aula de hoje. Tem até uma provocação aqui, né? Uma pergunta, mas já estragou? Comprei outro dia, né? Então vocês vão ver que tem tudo a ver com o tema da nossa aula hoje, essa pergunta e resposta, né? As habilidades socioemocionais que se ligam a essa aula, a esse tema da obsolescência, são responsabilidade e cidadania, autoconhecimento e autocuidado e pensamento científico, crítico e criativo, ou seja, três habilidades socioemocionais. Vamos lá? Vamos começar por uma reportagem do jornal É o País, aqui do Brasil, que dizia que um celular poderia durar 12 anos se sua vida não fosse encurtada de propósito, né? Então, essa questão de encurtar a vida útil de um celular de propósito é feita por quem? Pelas próprias empresas, né? A gente está falando aqui de smartphones, mas poderíamos falar de outros tipos de produtos, computadores, geladeiras, relógios, televisores, né? Então, em essência, o conceito de obsolescência programada se refere exatamente a isso, a de que os produtos têm uma vida útil curta e programada, né? Isso é feito pelas empresas como forma de nos obrigar a consumir cada vez mais, né? Então, isso é uma coisa que alguns países já estão de olho, né? Como a França, como a Itália, que já tem em suas leis, né, artigos que tratam exatamente dessa prática que é considerada uma prática desonesta, uma prática que muitas empresas realizam, né, dentro do contexto do capitalismo e do consumo em que nós vivemos. Então, essa é a questão, né? Existe a questão sim do lucro, né? A questão que as empresas sempre buscam vender mais, nos estimular a comprar, mas existe uma questão ética aí, né? Muitas vezes não. O que as empresas fazem é criar necessidades artificiais. Não existem, na verdade, né? Então, tudo isso para nos estimular a consumir cada vez mais, né? Então, o que é que aconteceu? A autoridade garantidora de concorrência e do mercado da Itália impôs uma multa de 5 milhões de euros à Samsung e de 10 milhões à Apple, exatamente por esse tipo de prática da obsolescência, né? Então, o que, que acontece? Só que esses valores, essas multas, são simbólicas, né? Porque uma empresa como a Apple, que faturou no quarto trimestre de 2014 16,04 bilhões de euros, não vai nem se assustar com uma multa, né, tão baixa, né, para os padrões de uma empresa como essa, uma multa de 10 milhões, né? Então, mas eu quis pontuar isso para que a gente saiba que existe já uma legislação, né, que trata dessa questão da obsolescência. Houve um caso também aqui no Brasil, né, em que a Apple foi processada aqui no Brasil pelo Instituto Brasileiro de Direito da Informática, né, pelo fato da Apple ter lançado o tablet iPad 3, né, mas
7 meses depois, lançou o iPad 4, em um espaço de tempo muito curto. Então, que prejuízo isso traz para quem comprou o iPad 3? Primeiro, a desvalorização desse produto, né? Porque se você tem um produto que você compra e depois surge um mais novo, um mais moderno, claro que aquele que você comprou vai ter uma desvalorização. E isso em um espaço de tempo muito curto, em menos de um ano, né? Isso aconteceu num espaço de tempo, em um intervalo de tempo de 7 meses, né? Então a gente tem aqui uma linha do tempo de produtos que foram lançados pela Apple, né? Deixa eu abrir aqui, acabou dando um probleminha. Espera aí. Então a gente tem aqui uma linha do tempo que mostra, né, alguns produtos que a Apple lançou em 2007 um aparelho, um modelo, em 2008 lançou o 3G, em 2009 o 3GS, em 2010 o iPhone 4, em 2011 o iPhone 4S, em 2012 o iPhone 5, em 2013 o iPhone 5C, no mesmo ano, em 2013, o iPhone 5S, em 2014, o iPhone 6, em 2014, ou seja, no mesmo ano, o iPhone 6 Plus, em 2015, o iPhone 6S e em 2015, o iPhone 6S Plus, ou seja, em intervalos de tempos muito curtos, surgiram muitos aparelhos. E o que é que se denuncia? Que essas empresas, para nos estimular a consumir mais, o que elas fazem? Muitas vezes elas lançam uma atualização, aquelas que frequentemente nós baixamos nos nossos aparelhos, né, que deixa o aparelho mais lento, né? Ou depois de um certo intervalo de tempo, a bateria começa a descarregar muito rápido, né? Depois de um certo espaço de tempo, o aparelho começa a travar muito. Claro que são vários os fatores, né, que contribuem para isso. Pode ser a atualização, mas pode ser também porque os aplicativos vão ficando cada vez mais pesados, né? Mas o que acontece é que existe uma legislação, existe uma situação, uma questão em que em alguns países eles já estão de olho nisso. Porque isso lesa quem? Isso lesa o consumidor, né? E o consumidor, nessa relação consumidor, de quem compra, e a empresa que oferece o produto, que vende, existe uma relação onde o consumidor é o lado mais frágil, né? Porque a empresa tem recursos, a empresa tem tecnologia, a empresa tem meios de se defender juridicamente falando, ou seja, a empresa tem um poder que o consumidor não tem, né? Então, normalmente, os códigos de defesa do consumidor nos diversos países, ele busca proteger o direito do consumidor primeiro, porque o consumidor é o lado mais fraco. Então, por isso que existe essa questão que olha com uma crítica grande a essa questão da obsolescência programada. Existe uma crítica forte, existe uma oposição forte, existem leis em alguns países que buscam garantir o direito do consumidor em relação a essa prática, né? Que é realizada por inúmeras empresas, né? Então, coloquei esse meme aqui famoso, né? E eu coloquei uma pergunta. Quando o seu smartphone começou a dar problemas? Pode ser também um computador, pode ser um televisor, pode ser uma geladeira, porque, como é dito aqui na reportagem, no início, segundo alguns órgãos, né, ONGs que tratam dessa questão do desenvolvimento sustentável, eles dizem que um celular poderia durar 12 anos se sua vida útil não fosse encurtada de propósito, né? Dizem alguns pesquisadores que, por exemplo, as máquinas de lavar antigamente duravam de até 30 anos, de 20 a 30 anos. As de hoje duram uns 7 anos, ou seja, é uma diminuição muito grande em relação ao que ocorria antes, né? E tudo isso, quem realmente sai em prejuízo, somos nós consumidores, né?
Então, existe o Código de Defesa do Consumidor, né? Eu peguei uns trechos de um artigo que eu estava lendo para desenvolver essa aula e eu achei bem pertinentes, né? E por serem bem sucintos. Então, um ponto diz assim: a obsolescência planejada, apesar de não prevista de forma expressa pela legislação brasileira, a pátria, né? Então, não existe um artigo específico no nosso Código de Defesa do Consumidor para essa prática da obsolescência planejada, mas essa prática encontra-se plenamente configurada, mesmo que não seja pronunciada abertamente, como uma forma de prática comercial abusiva. Então, não existe o termo obsolescência planejada, mas ele se enquadra, né, 100% na questão da prática comercial abusiva, né? O rol das práticas comerciais abusivas é meramente exemplificativo. E não se pode negar que este excesso de exercício de um direito é capaz de causar danos a outrem. É necessário salientar que a prática comercial abusiva é ilícita, né? Então, estamos amparados, pelo menos na lei, no que está escrito ali no papel, né? No que se refere a essa questão da prática comercial abusiva, independentemente de se encontrar ou não algum consumidor lesado pela simples supremacia do fornecedor diante do consumidor. Ou seja, isso é importante. Essa lei, até o título dela já exemplifica bem o que é o Código de Defesa do Consumidor. Ele busca defender primeiramente o consumidor, pelo fato do consumidor ser visto como o lado mais fraco na relação ali com as empresas, né? Então, mesmo não havendo um artigo específico que trate da obsolescência planejada, essa prática ela se enquadra em algo que já está no nosso Código de Defesa, que é a prática comercial abusiva, que muitas empresas praticam, né? Então, nós tratamos já do que é a obsolescência programada, tratamos do porquê essa prática é considerada extremamente danosa e antiética, né? Falamos dos lucros que essas empresas têm, mas tem uma outra coisa que é muito atual, mas que nós não tratamos ainda aqui, que é a questão do meio ambiente, né? Porque se existe uma produção em massa de tecnologia, de produtos, de smartphones, de computadores, de tablets, de televisores, de uma série de produtos, claro que os mais antigos, em algum momento, serão descartados, né? E já se sabe que isso causa um impacto muito forte, muito intenso no meio ambiente, é extremamente prejudicial, o lixo que se produz, né? Segundo o presidente da Fénis, ele explica que todos os anos geramos 30 toneladas de lixo tecnológico. E isso causa um impacto extremamente negativo no meio ambiente, né? Em uma época em que se fala muito de desenvolvimento sustentável, isso é algo que causa muito prejuízo aos animais, à natureza, aos rios, né, ao solo. Então, estima-se também que em 2025 serão 53,9 milhões de toneladas de resíduos de produtos eletrônicos, né, segundo o Escritório Internacional de Reciclagem. Então, são vários os fatores, né, que se somam para provar que essa prática, né, do consumismo em massa, da essa palavra é meio complicada, né? Deixa eu voltar aqui. Obsolescência, né? É uma prática que traz prejuízos tanto para os indivíduos, como para a sociedade e também para o meio ambiente, né? Então é uma prática que as sociedades, né, as coletividades terão que encontrar o meio termo comum, né?
tanto pela questão ética aí envolvida, como também pela questão ambiental, né? Porque essa é uma coisa que nós temos que pensar na nossa geração, mas também nas gerações futuras, né? Então, esse foi o tema que eu busquei abordar com vocês nessa aula, né? Da obsolescência, né? E como vocês podem ver, responsabilidade e cidadania, a primeira habilidade socioemocional. Por qual motivo? Porque a gente tem que compreender que é preciso haver um senso de solidariedade, né? De se pensar no próximo, tanto os que estão no mundo hoje como nas gerações futuras. Existe uma questão ética muito importante aí. Questão do autoconhecimento e autocuidado, porque as empresas nos impõem, através de marketing, através dessa prática da obsolescência, nos impõem uma série de necessidades artificiais. Então, é importante que tenhamos assim que pratiquemos esse autoconhecimento para uma reflexão, né? Precisamos mesmo trocar de celular a cada 2 anos? Trocar de televisor a cada 2 anos? Isso é realmente necessário? Ou é algo supérfluo que não deve ser priorizado em nossas vidas, né? E pensamento científico, crítico e criativo, por conta que essa prática do consumo exagerado tem impactado negativamente no meio ambiente, nas coletividades, no solo, nos rios, né? Então, a ideia foi, dentro desse tema, abordar essas 3 habilidades, né, na disciplina de tecnologia. Espero que vocês tenham gostado, espero que essa aula contribua para que vocês conheçam melhor esse tema e se conheçam também, né? Que não sejamos reféns de um consumo exagerado, né? Que vá além do necessário. Beleza? Tchau, tchau, pessoal.